Olá! Isso é mais um Caso na Área em Casa. Este é o programa que nós, alunos de jornalismo da SPM São Paulo, fazemos para entrevistar pessoas de vários interesses. Eu sou Felipe Padovese e hoje nós vamos entrevistar uma das maiores referências do cosplay brasileiro. Ele é o administrador da principal página de cosplay do Brasil, a Cosplay Art. Foi representante do Brasil em concursos internacionais de cosplay no Japão. E ele é o organizador da parte de cosplay da BGS, Brasil Game Show, o maior evento de jogos do país e terceiro maior evento de jogos do mundo. Eu sou o Vitor Gouveia, é um prazer apresentar Marcelo Fernandes. Salve, tudo bem? É um prazer participar aqui com vocês. Obrigado aí pela apresentação. Faltou dizer também que eu coordeno toda a infraestrutura e os concursos de cosplay da CCXP. Até que a camisa dele é isso. É. Agora roda a vinheta aqui, já tem mais Marcelo Fernandes pra você. Para começar, vou começar lá do início. Eu gostaria de saber quando que você começou a gostar de cosplay, né? Se afeiçoar pelo cosplay. Não, vamos combinar aqui da gente não ficar falando sobre idade, hein, cara. Isso aí é regra. Brincando. Já tem bastante tempo, cara. Esse ano completaram 21 anos que eu tô nesse meio do cosplay. Comecei nos idos do ano 2000, lá no Rio de Janeiro. Atualmente eu moro em São Paulo desde 2018. E frequentando eventos, na verdade não eram eventos, né? Eram mostras de animação japonesa que tinham naquela época, era um embrião dos eventos, né? Do que viriam a se tornar inicialmente os eventos de cultura japonesa, e hoje os eventos de cultura pop, né? E de videogame, como a BGS. Então, no ano 2000, eu comecei a frequentar essas mostras que o pessoal se encontrava na época para assistir animação japonesa, não tinha nem legenda. Nessa época, a internet era escassa, né? Então, o pessoal se reunia para assistir animação. E nesses encontros começaram a surgir esses eventos de cosplay com concursos. E ali eu comecei a olhar e falei, cara, que legal. Na verdade, foi a Yuki, né? Que começou a falar, poxa, eu quero fazer cosplay, vamos fazer. E a gente, na época, estava começando a namorar, e aí a gente começou a fazer cosplay por hobby, né? E aí começou a participar de concursos e ganhar alguns desses concursos, e aí a gente foi tomando gosto. Eu queria também saber, qual foi a primeira vez que teve destaque nesse meio cosplay? Primeiro concurso que você ganhou? Então, foi por volta do ano de 2005 que a gente começou a competir nas competições maiores, né, nos concursos maiores de cosplay, que eram realizados aqui em São Paulo, no Anime Friends. E aí, no ano de 2006, começou a ter uma seletiva brasileira do World Cosplay Summit, que é o maior concurso de cosplays do mundo. E nesse ano a gente começou a participar de uma forma mais efetiva. Nesse primeiro ano do WCS aqui no Brasil, a gente ficou em segundo lugar, e a gente falou, não, a gente vai se dedicar a esse concurso. E aí, em 2007, nós vencemos a etapa brasileira e tivemos a oportunidade de representar o Brasil nesse que é considerado o maior concurso de cosplay do mundo. Muito bom. Eu também queria saber qual foram os seus personagens favoritos que você interpretou. Eu acho que os personagens favoritos pra gente, né, são esses que a gente utilizou para ganhar o WCS aqui no Brasil e que a gente levou para o Japão também, que são os personagens do anime Inuyasha, o protagonista Inuyasha e o Sesshomaru. Fiz com a minha dupla, a Yuki. Então, esses a gente tem um carinho especial por eles. Tá certo. Beleza. E no meio desses torneios e competições, você acabou adotando o apelido de Vingard, certo? Estou pronunciando certo? Vingard, certo. Vingard. Inclusive, é mais antigo do que isso, cara. O pessoal hoje fala, é Wingardium Leviosa, né? É bem mais antigo, inclusive, do que os livros que a J.K. Rowling escreveu do Harry Potter e que a sonoridade parece com dessa magia, né? Vingard é um apelido que já vem antes de quando eu jogava RPG. Então, era o nome de um personagem que eu tinha definido abrindo um livro um módulo de Dragonlance do Dungeons & Dragons, e aí eu gostei do nome, gostei da sonoridade dele e coloquei o nome como personagem. E aí o pessoal falava, Vingard, 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 e terminou pegando o apelido, e aí eu trouxe até hoje.
Ah, foi pro negócio mais que pegou mesmo, né? Uhum. Tanto repetir, acabou pegando. Exatamente. E passando um pouquinho mais para frente, eu queria entender um pouco mais como que funciona o processo de caracterização. Quantas horas, como é esse processo? Olha, depende muito do figurino, do cosplay que a gente vai usar, né? Por exemplo, às vezes quando é um cosplay de armadura, né, que demanda uma complexidade maior de peças, você demora tempo para se vestir, né? E a mobilidade ela fica reduzida. Por exemplo, se vocês pegarem esses cosplays que vocês veem com vestidos de Stormtrooper nos eventos, vocês podem ter certeza de que esses caras aí passam horas e horas sem sentar, porque você não consegue sentar com aquela roupa. Então ela é bonita, mas não é prática, né? E às vezes tem um trabalho de maquiagem que também demora. A gente já fez cosplay de personagem de Fantasma da Ópera, por exemplo, que o personagem tem uma desfiguração, então esse trabalho de caracterização ele demora, envolve aplicação de látex, e aí às vezes demora até horas, né? Alguns outros personagens você precisa pintar o tom de pele para ficar mais próximo, né, da caracterização dele. Às vezes é uma coisa azul, verde, de outro planeta. Então, tem todo um trabalho de caracterização, de prostéticos que você usa e maquiagem que fazem com que você demore bastante. Mas tem cosplays que são mais simples. Você só veste a roupa, às vezes coloca uma peruca, uma lente de contato, e é mais rápido. Você lembra mais ou menos quanto foi o seu mais demorado? Cara, eu acho que o que eu demorava mais para usar era um personagem de um anime chamado Gankutsuou, que é uma versão em animação japonesa do Conde de Monte Cristo. O Sim. personagem, ele é azul, ele tem orelhas, na época não tinha barba, mas ele tem uma barba característica, e então eu tinha que, e demorava muito essa caracterização, e não, aí o que fazia, né? Aí demorava coisa de 2 a 3 horas para poder Nossa, me bastante aprontar. tempo. Bastante tempo. Muito Sim, tempo. tinha que ter todo um planejamento, né? Você tem que chegar, você tem que estar pronto num determinado horário para participar do concurso, tem que se vestir, ela tinha que também se caracterizar, então a gente tinha todo um planejamento para executar isso. Muito legal. E ainda nessa parte de caracterização, a gente sabe que o cosplay não é só se vestir com uma roupa. A gente sabe que o cosplay é a parte tem toda a magia da caracterização. E como é que é essa de você se sentir no personagem? Como é que funciona esse poder, entre aspas? A palavra cosplay, né, para quem estiver assistindo e não sabe, ela vem da junção de duas palavras da língua inglesa, que são costume e play, né, que é figurino e interpretação. A interpretação é muito subjetiva, você pode interpretar até para fazer foto, mas alguns concursos, eles demandam uma roteirização, né, um roteiro, uma cena que você precisa criar para você participar desse concurso. E às vezes pode ser uma coisa mais cômica, uma coisa mais voltada a uma representação da obra de forma mais tradicional. Então você também, quando você cosplayer quer participar de concursos, você tem que ter também aplicar um pouco de conhecimento de interpretação, que eu não tinha nenhum. Então, meio que aprendi de forma autodidata, né? Ali ensaiando. Com o passar do tempo, você vai melhorando isso, mas não sou nenhum ator, nunca fiz curso, então é pelo hobby mesmo, é de uma forma bem amadora que eu fiz algumas interpretações em palcos com cosplay. Bacana. E aí, mudando um pouco de assunto, falando sobre a cosplay art. A gente sabe que é um dos principais, se não o principal grupo de cosplay do Brasil. E eu queria saber como é que surgiu essa ideia da cosplay art. A Cosplay Art ela é uma empresa, né? Originalmente falando, a gente criou uma empresa. Hoje em dia eu faço muito pouco cosplay, e a Yuki continua fazendo cosplay, mas hoje eu estou mais voltado para a parte do negócio, né? Da produção de eventos e casting. E em 2017 a gente efetivamente criou a empresa, mas alguns anos antes a gente já estava germinando essa ideia, porque nesse meio de cosplay a gente procurou aplicar práticas de empreendedorismo, porque muitas empresas começaram a enxergar a possibilidade de contratar cosplayers para ativações
publicitárias, peças de marketing, participação em eventos como staffs ou como promotores em stands. Então, a gente notou um gap, né, uma oportunidade, porque a maioria dos cosplayers, eles fazem isso por hobby. Então, eles não são formalizados, eles não têm um CNPJ. E quando você trabalha para uma empresa, você precisa de uma formalização para emitir uma nota fiscal, receber de forma faturada. Então, a Cosplay Art surgiu para fazer esse meio de campo entre os cosplayers e as empresas. Paralelamente a isso, a gente tem um grupo no Facebook, que é um dos maiores do Brasil, e lá é um grupo voltado para essa parte de trabalho, mas também de troca de ideias e de fomento a novos cosplayers. Mas a ideia surgiu mesmo com essa necessidade de formalização e de você ter essa parte de contratação de cosplayers ocorrendo de uma forma mais regrada. Certo. Muito bom. E agora falando das suas competições. Você, como você disse pra gente um pouco antes da entrevista, você conquistou o 5º lugar no Japão, né? Eu gostaria de saber como que é a sensação de representar o seu país em uma competição tão grande e conquistar uma colocação tão boa quanto essa. Eu queria ter ganho, queria ter sido campeão lá no Japão, mas não rolou. Mas, como você falou, cara, a oportunidade de você representar o seu país em uma competição desse porte é sensacional. A gente fez muito network lá, que também é importantíssimo. Essa participação fez com que a gente conhecesse cosplayers e organizadores de eventos do mundo inteiro. E de lá, surgiram convites para a gente visitar o México, Inglaterra, Argentina. Então, a gente fez várias viagens como convidados para contar um pouco dessa nossa experiência com cosplay, da participação no WCS, também da nossa trajetória de cosplay, mas também a gente é convidado para julgar concursos em eventos de outros países. Então, foi uma experiência sensacional e ter a oportunidade de conhecer o Japão, né, cara? É genial para quem é fã da cultura japonesa. Você ter a oportunidade de conhecer o país do sol nascente lá representado nos mangás e nos animes, foi muito legal, bem legal mesmo. Deve ser muito legal mesmo. Como infelizmente a gente estamos na época de pandemia, nós acompanhamos o seu trabalho e vemos que está mantendo a todos os custos possíveis a interação dos cosplayers, seja com concursos online, seja da maneira que for. Queria saber quais são os desafios e a importância de manter esses concursos online, de manter a comunidade cosplayer unida. Então, para mim, que trabalho com produção de eventos, a gente foi um dos setores, né, produtivos que foi mais impactado pela pandemia. Foi o primeiro setor a parar, e provavelmente vai ser o último a voltar, porque nesse momento a gente não pode pensar em aglomeração, e eventos significam aglomeração. Então, o profissional de eventos e o organizador de eventos, né, ele teve que se modificar, ele teve que se reinventar, a palavra certa é essa, para tentar trazer um pouco da experiência dos eventos presenciais, mas para esse universo online, né? Então, a gente está prestando curadoria a alguns eventos grandes, como o Brasil Game Show, a própria CCXP, tiveram edições online, né? Então, alguns desses eventos, eles estão fazendo versões online dos concursos de cosplay, para a gente tentar suprir um pouco, né, essa carência que os praticantes do hobby do cosplay têm nesse momento de pandemia de não poder estar frequentando os eventos. Então, a gente presta esse serviço de curadoria na implantação de regras para fazer concursos, alguns concursos. Cada concurso ele tem suas peculiaridades, então a gente faz esse meio de campo entre a organização e os cosplayers, e organizar, produzir tudo da forma mais organizada possível, né? Certo. E eu queria só finalizar aqui rapidinho, perguntando assim, o cosplay não é nem sempre uma coisa muito bem vista pelas pessoas. Elas acham que é infantil, e eu queria saber como é que é essa questão de preconceito. Vocês enfrentam muito preconceito? Vocês enfrentam mais dificuldades? Principalmente no Brasil, onde é meio caro as coisas. Eu queria saber como é que é esses desafios, seja por preconceito, seja por outras questões. Olha, atualmente, essa questão da visibilidade do cosplay, né, ela já é bem diferente. Hoje, o cosplay, ele já é muito mais, está muito mais
dentro da mídia, isso foi uma coisa que, com o passar dos anos, os eventos de cultura pop e geek, eles foram cada vez mais se tornando maiores em termos de público e de empresas. E o cosplay ele veio com bagagem disso, né? Veio nesse mesmo ritmo. Então, hoje, ele está muito mais difundido na própria mídia e no conhecimento das pessoas. Quando a gente começou lá atrás, as pessoas olhavam com estranheza. A gente, às vezes, procurava falar que era atividade teatral, para não ter que explicar muita coisa, né? Porque causava uma certa estranheza para as pessoas. Pô, você se veste de bonequinho, de personagem? E aí a gente tinha que explicar que cosplay é um hobby, onde você reproduz uma caracterização, um figurino de um personagem, um hobby como outro qualquer. E ainda mais a gente, que é o país do carnaval, quando as pessoas têm já uma tradição em se fantasiar. Então era até estranho você causar estranheza nas outras pessoas, esse hobby. Mas, com o passar do tempo, isso foi sendo melhor trabalhado e hoje é muito mais aceito. A própria mídia, a TV, sempre tem mostrado o cosplay como uma prática comum e muitas famílias hoje praticam isso, pessoas de várias idades, não tem uma idade, você só faz cosplay se você for mais novo, se for mais jovem, não, hoje pessoas de várias idades, mas porque a nossa geração foi crescendo, né, e hoje isso está bem mais esclarecido. Com relação à dificuldade de compra de materiais, né, que você também falou, no início também era uma coisa que era muito artesanal, você não tinha a mesma facilidade com que você tem hoje. Hoje, a pessoa ela consegue comprar um cosplay completo, importando ele, ou mesmo através de cosmakers, que é uma outra área de atuação que os cosplayers têm hoje. Existem pessoas que empreendem sendo cosmakers, produzindo cosplay, tem talentos, né, com manufatura, artesanato, então elas conseguem produzir para outras pessoas cosplays, para pessoas que hoje, ou às vezes, não têm tempo, ou não têm tanto traquejo manual, né? Bom, antes da gente encerrar, eu gostaria de fazer uma pergunta que me surgiu aqui no meio da entrevista. Manda Você bala. falou do Japão, você vê que o Japão é a maior referência no mundo do cosplay? E quais são os outros países que também têm essa cultura mais forte, né, mais evidente? Olha, eu tive a oportunidade de visitar eventos em outros países, né? Eu tive a oportunidade de ir na New York Comic Con em 2018 e também de visitar os eventos lá no Japão, quando a gente esteve no World Cosplay Summit. No Japão, isso é muito forte, onde o termo cosplay, o cosplay ele não surgiu no Japão, ele surgiu nos Estados Unidos, nos eventos de ficção científica na década de 30 ou 40, alguma coisa assim. Não me recordo ao certo agora. Mas foi, se não me engano, no final da década de 60 ou 70, no Japão, nos eventos, que se cunhou esse termo cosplay, e isso foi mais difundido pelo mundo afora através da cultura pop japonesa, né? Através dos personagens de anime e mangá. Por isso que está tão atrelado. E o Japão, isso é muito forte. E já em 2007 existia uma cultura muito forte do cosplay, já existiam lojas especializadas, fotógrafos especializados, coisas que a gente só tem visto no Brasil nos últimos anos. Isso lá em 2007 era normal para eles. Então, assim, não tem como negar que essa cultura do cosplay, no Japão ela é muito forte, mas eu acho que no mundo inteiro ela tem muitos praticantes. Os Estados Unidos eles têm eventos enormes, a New York Comic Con, a San Diego Comic Con e várias Comic Cons que acontecem pelo país e que até, de certa forma, chegam até a gente através da mídia de uma forma mais difundida e mais forte do que os próprios eventos que ocorrem no Japão. O Japão tem o maior evento do mundo, que é a Comiket, né? Comiket, não sei como é que é a pronúncia certa. É o evento que reúne a maior quantidade de cosplayers dentro de um mesmo local e também de público. Mas você pode ter certeza que a mídia noticia muito mais a San Diego Comic Con, por exemplo. E os cosplayers eles são presença constante e cada vez maior em eventos pelo mundo inteiro. Não, infelizmente, nosso tempo acabou. Queria agradecer novamente o Marcelo, que foi uma honra conversar com ele. Eu que agradeço aí pela oportunidade de participar desse projeto bem legal aí de vocês. Desejo sucesso e se cuidem aí nessa pandemia para a gente passar por isso rapidamente, da melhor forma possível. Beleza. Quero pedir para você, de casa que está assistindo, mandar sugestões de pautas no Facebook da SPM. Queria agradecer a nossa professora Reide, nossa coordenadora Jennifer. E vamos encerrar por aqui, Marcelo. Agradeço imensamente também, viu? Vida longa e próspera aí.